Lá, gravando. Então, pessoas, olha só, vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Vou primeiro colocar no TD, só para comentar rapidamente o TD com vocês. Já fizeram o TD? Vocês já resolveram o TD? Só de biologia, certo. Pois então vamos para o de química, tá? Vou comentar aqui com vocês. Vamos lá. Gente, apareceu aí para vocês o TD? Estão vendo na tela? Sim. Pronto, ótimo. Então vamos lá, ó. A primeira questão, eu coloquei aqui 4 propriedades para vocês analisarem, tá? Massa, ponto de ebulição, volume e densidade. A pergunta é, quais as propriedades podem ser utilizadas pelos estudantes para identificar os líquidos, ou seja, para identificar a substância? A gente viu na aula, né, que nós temos as propriedades que são utilizadas para identificar substâncias e as que não são, né? E aí você vai ter que dizer qual dessas propriedades aqui pode ser utilizado para identificar os líquidos. E aí você tem que saber a diferença de propriedade geral e propriedade específica, né? Saber quem é quem e qual delas duas é utilizado para identificar líquidos. A gente falou isso bastante na sala, tá bom? A segunda questão, você vai fazer um pequeno textozinho comentando sobre as contribuições que a química deu para a sociedade, né? E como fazer para as pessoas perceberem que a química não é um problema, e sim as pessoas que a usam de maneira incorreta. Então você vai fazer um textozinho aí falando sobre a importância da química e as suas contribuições para a sociedade, tá bom? A gente comentou isso na nossa primeira aula sobre introdução à química, no primeiro dia de aula, tá bom? Ok até aqui? Pronto. Na terceira, gente, você vai dizer qual desses fenômenos marcados são fenômenos químicos. A gente viu a diferença de um fenômeno químico para um fenômeno físico. Então, por exemplo, a chama da vela, o gelo derretendo, a tesoura enferrujando e o reflexo da luz na água. Qual deles é químico? Aí você vai justificar por quê e dizer quais são. Pode ter mais de um, tá bom? Na quarta questão, você vai calcular a densidade. Ó, eu já tenho aqui a massa, tá? O volume era inicialmente 10, depois foi para 30. Cuidado, tá? Nesse caso aqui, prestem atenção, porque eu não estou dando um volume só. Lembra que eu falei na sala que quando for 2 volumes, um inicial e um final, o volume que você vai utilizar para os cálculos, você sabe que não é nem um nem outro, é a diferença, né? Então, cuidado. Então, você vai fazer o cálculo da densidade e depois vai dizer se esse bloquinho iria afundar ou flutuar quando ele é colocado em um líquido de densidade igual a 2. Você calcula primeiro a densidade do bloco e aí depois você vai dizer se ele vai afundar ou flutuar. Gente, teve um erro aqui. Eu coloquei essa questão que eu fiz com a Anne. E aí eu mudei para o Rodrigo e esqueci de terminar aqui. Mas é tu, viu, Rodrigo? Foi erro de digitação. Tá bom? Gente, ok até aqui, vocês estão vivos? Sim. Pronto. Sim. Vocês falem aí. Ó, a quinta questão é uma questão sobre densidade, tá? Ao se espremer o limão sobre a água, uma semente escapou e caiu no copo. A primeira observação, a semente afundou. Depois, dissolveram-se 3 colheres de açúcar. A semente subiu. Então você vai observar aí, ó, das observações 1 e 2, pode-se concluir que a densidade da semente é menor que a do suco de limão e água, menor que a densidade do suco de limão, água e açúcar. Então preste atenção, tá? Primeira observação, inicialmente a semente afundou. Quando colocou o açúcar, ela flutuou. Então dá para você saber sobre a densidade da semente. Então marca a alternativa correta sobre a densidade da semente, tá bom? A sexta, gente, é muito tranquilo. Você vai só dizer qual é o estado físico de cada substância dessa daqui a uma temperatura de 30 graus, tá bom? Então, você vai fazer que nem a gente fez na sala, lembra? Botar a linha, temperatura de fusão e ebulição, SLG, e aí analisa para 30 graus. Qual é o estado físico de cada uma delas, tá bom? Pronto.
Voltando para cá. Ux. Ok, a sexta questão, você vai só determinar o estado físico, tá bom? Na sétima, você vai classificar o sistema como homogêneo e heterogêneo e dizer quantas fases e quantos componentes ele tem. Inclusive, nós vamos já fazer questões sobre isso aqui para praticar, tá bom? Oitava, tá certo? Aí, questãozinha da Ana Luísa. Tu erra, viu, Ana Luísa, pra tu ver? Ó. Dormiu. Não, ela tá só a alma aí. Ó, a oitava questão, você tem aqui algumas substâncias, tá? Das substâncias anotadas, ou seja, dessas daqui todas, quantas delas são simples e possuem atomicidade par? Só lembrando que a atomicidade é o número de átomos, tá? Eu quero que você me diga quantas delas aqui são simples e ao mesmo tempo tem atomicidade par. Bem tranquilo, tá? Todo mundo aqui lembra que é uma substância simples e uma substância composta, né? A gente viu isso bastante na aula, tá bom? Tenham cuidado para não errar essa questão. E a nona, você vai fazer o seguinte, você vai dizer quantos átomos e quantos elementos tem ao todo. Questão do Maxwell. Tá bom? Você vai contar quantos átomos tem ao todo nesse quadro aqui, ó. CO2, SO2, todas essas moléculas aqui, somando todos os átomos, quantos tem e quantos elementos diferentes. E na letra B, você vai dizer quantas moléculas e quantas substâncias diferentes contém no quadro. Tá bom? Bem tranquilo também. Tenham paciência, conte direitinho para não errar. Gente, só temos um problema com a 10ª questão, que é sobre o modelo de Dalton. E eu ainda não dei modelo de Dalton para vocês. Eu achei que eu já ia conseguir chegar lá, mas acabou que eu troquei. Então você vai fazer o seguinte. Essa 10ª aqui, você já pode ir olhando no livro de vocês, tá? Dando uma lida sobre o modelo de Dalton. Não é uma questão difícil, é tranquila. Mas se porventura você também não conseguir fazer, pode deixar ela que aí quando a gente tiver aula sobre o modelo de Dalton, a gente responde, tá bom? Ok? Ok. Tá? Mas já dá pra você também pesquisando como é que resolve ela, é bem tranquila. É só você dar uma lida sobre o modelo de Dalton. Mas até a nona a gente já viu tudo, tá? Foi só um detalhe aí que eu achei que já ia dar tempo pra gente chegar nesse tópico, só que eu acabei que pulei, tinha esquecido. Mas aí a gente ainda vai voltar sobre ele ainda. Então, gente, ok sobre o TD? Tranquilo? Sim. Pronto, ótimo. Então façam, tá? Aí quando todo mundo entregar, acho que no começo de março, aí eu marco uma aula só pra gente corrigir o TD, tá bom? Pra tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. Então vamos nós aqui para o nosso tópico de hoje. Falei pra vocês que não ia demorar muito, tá? Hoje a gente ia só comentar sobre o TD. Só que eu ainda quero fazer com vocês 4 questõezinhas sobre a nossa última aula, né? Sobre sistemas homogêneos e heterogêneos. Pergunta, bora lá. O que é um sistema homogêneo? Quantas fases ele tem que ter? Um sistema de cada uma fase. Todo sistema homogêneo é um sistema monofásico, ou seja, ele só tem uma fase. Sistemas heterogêneos possuem 2 ou mais fases. Lembrando que quando eu falo de fase, eu me refiro a quê? Aquilo que eu consigo visualizar. Lembram disso? Lembro. Pronto. Então, por exemplo, água e óleo, quantas fases? 2 fases. 2 fases. E componentes? Componente é quem está no sistema. 2 componentes também, a água e o óleo. Tá bom? Então, vamos fazer uns exercícios para a gente treinar. Fase e componente, para você não se confundir, tá bom? Então, vamos lá. Vou ativar aqui o meu pincel. Então, gente, aí a primeira questão. Vamos lá, vocês vão me ajudar a resolver. Uma questãozinha da Universidade Federal do Paraná, que caiu no vestibular do Paraná. O soro hospitalar é formado por uma solução aquosa. Quando eu falo em solução aquosa, gente, significa o quê? Toda vez que você ouvir falar em solução aquosa, é porque os solutos estão dissolvidos em água, tá bom? Então, uma solução aquosa de cloreto de sódio, que é o sal, e glicose, que é o açúcar. Esse sistema apresenta o quê? Vamos lá. Qual é o gabarito? O soro hospitalar, água, sal e açúcar. É um sistema que tem uma fase e um componente. Eu vou dar 1 minuto para vocês, tá? Alguém ativa o microfone e me diga o gabarito dessa questão. Leia com calma, analise as afirmativas e diga aí qual é o gabarito que vocês acham que seja. Não precisa falar, só digita.
que eu vou olhar aqui. Vou dar um minutinho para vocês. Quando vocês terminarem de digitar, bota só a letra. Eu acho que o gabarito é o A, acho que é o B. Água, sal e açúcar. Quantas fases e quantos componentes? Posso ir olhar? Já digitaram? Bom, deixa eu ver a resposta de vocês. Bora, meu povo, cuida. Água, sal e açúcar. Quantas fases e quantos componentes? Yasmin disse que a letra E. Mais alguém? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a questão. Maxwell foi de E também. Quem quiser responder no microfone pode falar. Eu também acho que é, professor. É também? Analisando ainda mais a pergunta. Vamos ver. Vamos lá. Quem disse que era alguém foi de letra A? Até agora tá todo mundo E. Pronto. Gente, gabarito realmente é a letra E. Por que que é a letra E? Olha só. Um sistema formado por água, sal e açúcar, como está tudo dissolvido, quantas fases a gente vai ter? Uma só fase. Exatamente. Fase a gente vai ter uma só, porque a gente não vai conseguir ver, né? Vai estar tudo dissolvido. Agora, componente, quem participa da mistura, apesar de não dar para ver, mas estão lá, nós temos a água, que é uma solução aquosa, então é porque tem água. Tem o sal e tem o açúcar, que no caso aqui é a glicose. Então, componentes eu tenho 3. Gabarito, realmente, letra E. Uma fase, 3 componentes. Tá bom? Fácil ou difícil? Deu para fazer? Tranquilo? Essa daqui classificariam como uma questão fácil, média ou difícil? Vamos botar na fácil, né? Pode ser? Pronto, então tranquilo. Então, gente, não esqueça disso aqui, tá? Isso aqui... Fácil, né? Pronto, então foi tranquilo. Não esqueça desse detalhe aqui, tá? A pegadinha era só essa daqui, ó. Se o aluno não souber o que é uma solução aquosa, significa que está dissolvido em água, ele pode confundir e achar que só tem 2 componentes, o cloreto de sódio e a glicose, tá? Mas quando vier essa frasezinha, solução aquosa, é porque eles estão dissolvidos em água, tá certo? Não esqueça disso. Então, primeira questão, todo mundo acertou. Vamos ver quanto é que vocês conseguem acertar, viu? Então, até agora, todo mundo conseguiu fazer a primeira. Então, vamos para a segunda. Em um laboratório de química, em condições ambientais, foram preparadas as seguintes misturas: gasolina e areia, água e gasolina, oxigênio e gás nitrogênio, água e sal e água e álcool. Vamos lá, classifique os sistemas em homogêneos ou heterogêneos e diga o número de fases de cada um. Vamos por partes, tá? Primeiro, digitem aí ou falem para mim. Gasolina e areia. Primeiro, quantas fases tem? Ícaro, 2 fases. Alguém discorda ou vocês concordam? Gasolina e areia, quantas fases? 2. Eu concordo. João falou que 2 também, porque dá para ver a gasolina e dá para ver a areia. Se são 2 fases, já é homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. Heterogêneo. Então vou responder com vocês aqui no chat, ó. Então vamos lá. Gasolina mais areia, fases são 2 e componentes também são 2. Logo, nosso sistema é heterogêneo. Então, todo mundo acertou. Muito bem. Estou feliz. Próximo. Água e gasolina. Quantas fases? Vamos comigo aí. João, 2 fases também. Exatamente, porque a gasolina não se mistura com água. Tá? Então, João já colocou aí água e gasolina. Kaique também colocou 2. Componentes. 2 também, a água e a gasolina. Então vamos nós aqui, ó. Água mais gasolina, água mais gasolina, 2 fases e 2 componentes.
Se tem duas fases, o nosso sistema também é heterogêneo. Ok até aqui? Show, né? Gente, cuidado, tá? Lembrem que um sistema homogêneo e heterogêneo não é baseado no número de componentes, mas é no número de fases. Então vamos lá, continue me ajudando. Bora que é nós, todo mundo aqui. Gás oxigênio e gás nitrogênio. Dois gases misturados. Quantas fases? Cuidado que essa é uma pegadinha, hein? Muito bem, Yasmin. Uma fase. Não, nenhuma não, Ícaro. Tem que ter uma fase. Viu? Toda mistura de gases sempre é um sistema monofásico. Vou até colocar aqui, ó. Toda mistura de gases é um sistema homogêneo, porque só tem uma fase. Cuidado, tá? Só tem uma fase, mas agora quantos componentes tem? 2 componentes. Dois componentes também. Eu tenho gás nitrogênio e eu tenho gás oxigênio. Então, fases é uma, componentes são dois. Todo mundo ok? Bem tranquilo, né? Eu coloquei questões básicas primeiro para treinar. Água e sal. Fases. Uma. Todo mundo confere? Uma fase, porque está dissolvido. Agora, componentes. 2. Componentes são dois. Muito bem, Grazi. Então, a Grazi já colocou aqui. Sistema é homogêneo. E por último, água e álcool. Uma fase. Uma fase. Uma fase. E componentes? 2. Exatamente. Muito bem, gente. Dois componentes e uma fase. Então, nosso sistema é homogêneo também. Tá certo? Kaique, no caso 1, que tu colocou primeiro, é a fase. E 2 é o componente, né? Ok. Muito bem, estou feliz. É isso aí. Então, pronto. Então, a questão de número 2 também está ok. Então, vamos agora para 3. Eu coloquei só 4 questõezinhas. Só para a gente treinar um pouquinho. Vamos lá. A maioria dos materiais não é elemento puro e nem um composto puro. Geralmente são misturas de substâncias mais simples. Por exemplo, um medicamento tal como o xarope expectorante, que é para tosse, é uma mistura de vários ingredientes formulados para conseguir um efeito biológico. Agora vamos lá. Um sistema formado por açúcar dissolvido em água, limalha de ferro... Gente, limalha de ferro é um pedacinho de ferro, tá? Vapor de água e nitrogênio gasoso pode ser classificado como... Essa já é um pouquinho mais complicado, tá? Vamos lá, pensem comigo aí um pouquinho. Vou dar um minuto para vocês lerem com calma. E aí você ativa o microfone e me diga primeiro quantas fases tem. Olha só. Açúcar dissolvido em água, pedacinhos de ferro, vapor de água e gás nitrogênio. Essa é um pouquinho mais complicada. E aí, já tem um gabarito? Alguém quer colocar aqui no chat? Deixa eu ver. Ícaro tá indo de C. Deixa eu ver aqui qual é a C. Ícaro tá indo de C. Alguém discorda? De novo, ó. É a água com açúcar dissolvido, pedacinhos de ferro, vapor de água e gás nitrogênio. E aí, meu povo, bora? Digita ou fala? Oi, Yasmin. Pode botar a resposta de novo? Pronto, deixa eu colocar lá na questão. Pronto. Tá aí, ó. Terceira questão. Gente, de cara, logo de cara, me digam aí quais são os dois itens que já pode ser eliminado logo de cara. Eu acho que é o açúcar e o vapor de água.
Não, qual é o item que não pode ser a resposta de jeito nenhum dessa questão? Que já pode eliminar? Ah, é? Eu acho que seria A. Todo mundo concorda que eu já posso eliminar de cara o item B e o item D. Por que eu já posso eliminar isso aqui? Por que não tem como ser o item B e nem o D? Porque está escrito homogêneo. Exatamente. Gente, esse sistema aqui, ele é homogêneo? Não pode. Porque de cara você no mínimo vai ver a água e vai ver os pedaços de ferro. Então homogêneo ele não é. Então você já elimina o item B e o item D. Aí ficou assim, ó. Vamos lá. Qual é a resposta final de vocês? Qual é o gabarito que vocês acham? Podem digitar aí. A. O Ícaro vai de A, a Yasmin vai de E, Kaique vai de E, Grazi também vai de E, Cristina de E e o Ícaro foi de A. João tá de E também. Vamos lá, então vamos conferir aqui, hein? Olha só. Deixa eu ativar aqui o pincel. Vai, pincel. Pronto. Ó, vamos primeiro para os componentes. Vamos eliminar pelos componentes. Item B já está fora porque não é homogêneo. Item D também já está fora porque não é homogêneo. Aí vamos lá. Componentes eu tenho 1 é a água, 2 é o açúcar, 3 é os pedacinhos de ferro, 4 é o gás nitrogênio. Vapor de água conta como componente? Sim ou não? Não. Não, porque é água. É aquela mesma história da água e do gelo, né? Então, vapor de água não conta como componente. Então, para essa questão aqui, componentes, nós temos 4 componentes. Componentes, 4. Se eu tenho 4 componentes, eu já elimino o item A. Não é 3 componentes. E eu já elimino o item C. Por eliminação, só sobra o gabarito. Acertou quem colocou letra E, tá? Agora, Carlinhos, por que são só 3 fases? Porque a água e o açúcar dissolvido é uma fase só. O pedaço de ferro é outra fase. E o vapor de água e o nitrogênio, como ambos são gases, né? Conta também como uma fase só. Porque você vai ter o vapor de água e o nitrogênio também você não consegue diferenciar, né? Você só vai conseguir ver um vapor só. Então, fases eu tenho 3. Gabarito, letra E. Um sistema heterogêneo, porque ele tem 3 fases. E aí, deu para fazer? Essa aqui agora não vamos... Fácil ela não foi. Médio ou difícil? Média. Média. Pronto, média. Questão de nível médio, tá? O maior problema acho que foi esse aqui, ó. Tanto o vapor como o gás nitrogênio, tá bom? Gente, se tiver gases, sempre é uma fase só. Não importa quantos gases tenha. Agora, nos componentes você conta. Só não contamos o vapor de água porque já tinha água líquida, ok? Deu para entender, gente, todo mundo? Sim. Pronto, João aí, ok. Kaique também colocou como uma questão de nível médio, tá? Depois que a gente terminar nossas aulas de separação de mistura, que é o nosso próximo conteúdo, aí vocês vão ver umas questões de nível mais avançado, tá? Vamos botar uma questão difícil para vocês resolverem comigo, uma questão pesada mesmo, vocês vão demorar um pouquinho. Mas por enquanto foi média. Vamos ver como é que vocês se saem, Kaique, agora na última. A última, eu acho que vocês vão colocar ela como nível difícil. Vamos lá. Questão de número 4 e última questão. Questão do Paraná também. Essa daqui foi boa. Olha só. Numa proveta... Gente, a proveta é essa vidraria de laboratório aqui. Tem esse formatozinho aqui, tá bom? Numa proveta de 100 ml foram colocados 25 ml de CCl4. CCl4 é o tetracloreto de carbono. 25 ml de água destilada, tá? E 25 ml de tolueno. A seguir, foi adicionada uma pequena quantidade de iodo sólido ao sistema. O aspecto final da mistura pode ser observado na figura abaixo. Gente, essa figura aqui ela não foi colorida, tá? Mas eu vou pintar aqui para vocês entenderem uma coisa, ó. Essa região aqui
tem uma cor. Vou colocar ela de azul. Ela tem uma cor. Essa da água tem outra cor. E essa de cima também tem outra cor. Então são 3 cores diferentes no sistema. Então no sistema eu tenho água, tetacloreto de carbono, tolueno e iodo. Com base nisso daí, agora eu pergunto a vocês: quantas fases, quantos componentes e quantos elementos diferentes tem nesse sistema? Deixa eu baixar aqui para vocês verem a resposta. O item. Ó, o número de fases na ordem, o número de componentes e o número de elementos químicos presentes no sistema é de tempo para vocês responderem. Tá aqui a imagem. Vou deixar aqui na imagem. Primeiro o número de fases, depois o número de componentes e depois o número de elementos diferentes. E volta mais um pouquinho na imagem. Na imagem? Pronto. Primeiro o número de fases. Oi? Pode responder a pergunta de novo? Pronto, posso. Primeiro, ó, eu quero saber qual é o número de fases, o número de componentes e o número de elementos. Os componentes têm que ser componentes diferentes? É, os componentes são os componentes diferentes. Todos os componentes que fazem parte do sistema. Se for o mesmo componente, você só conta ele uma vez, tá bom? Deixa eu ver qual de vocês acerta. Não, nenhum comentário. As opções estão aqui. Essa foi mais difícil um pouquinho, hein? E aí, gente? Gabaritos? Mais uma vez, a imagem. Fase, componente e elementos. E as opções. Só mais um minutinho aí, tio. Vai. O senhor pode subir um pouquinho para a pergunta? Assim? Não, para a primeira pergunta. Para a imagem, né? Não, para a primeira pergunta. A primeira do TD, essa daqui? Não, a primeira é da quarta questão. Ah, a primeira é o número de fases, depois o número de componentes e por último o número de elementos. Sim. Deixa eu ver se alguém já colocou o gabarito aqui nos comentários. João Vitor foi de D. Deixa
Deixa eu ver aqui, D. 3, 4 e 5. Ícaro foi de D também. Deixa eu tirar esse trocinho aí do meio, esse pinga. Pronto. Obrigada. Nada. E aí? Deixa eu ver aqui mais alguém. Kaique foi de D também. Posso corrigir? Yasmin, Grazi, e aí? Rodrigo. Até agora estão de D. Tem que ser na sequência, né? Fase, É, componente, justamente, na sequência. Fase, componente e número de elementos. Gente, vou responder. Vamos lá. Olha só. Gabaritos. Primeiro, quantas fases você está observando aqui? Exatamente. Tinha essa de azul, tinha essa aqui que estava de amarelo e tinha essa outra cinza. Então, até agora... Deixa eu mudar aqui a cor, né? Colocar de vermelho. Pronto. Até agora, fases 3. João acertou. Muito bem, João. 3 fases. Galera que foi de D aí, fase está certo. Componentes, eu vou ter 1, que é o CCl4, 2, que é o iodo, 3, que é a água, e 4, que é o tolueno. Preciso contar o iodo de novo aqui? Não, porque eu já contei uma vez. Então, João colocou aí, muito bem, João. Componentes 4 também, tá? Então, fases 3, componente 4. Só que o erro de vocês, João, foi só no número de elementos. Elementos, eu tenho quantos elementos? Eu tenho, vamos lá, 1, que é o carbono, que é o C. 2, que é o cloro. 3, que é o iodo. 4, que é o hidrogênio. E 5, que é... Qual é o outro que tá faltando? Ele colocou assim, água destilada, mas ele não botou a fórmula. Mas você sabe que a fórmula da água é H2O. Então, o último elemento que apareceu aqui foi o oxigênio. Então, tá certo, tá só brincando. Gabarito, muito bem, gente. Elementos, ó. elementos são os símbolos, né? 2, 3, 4, 5. Carlinhos, o senhor não contou o carbono de novo aqui no tolueno. Precisa contar de novo o carbono? Não, porque nós já contamos ele aqui. Então, gabarito, muito bem, viu, João? O João foi o primeiro a responder aí, ó. Gabarito, 3 fases, 4 componentes e 5 elementos. Muito bem. Letra D, tá bom? Agora, gente, se em vez de elemento eu perguntasse o número de átomos, você ia ter que contar como? 1 átomo de carbono, mais 4 de cloro, dá 5. Mais 2 de iodo, mais 8, mais 7, mais 2, mais 2 hidrogênio da água e mais um oxigênio. Se fosse átomos, você ia ter que contar todos. Tá certo? Ok, aí deu para entender? Deu.
Pronto, muito bem, João, parabéns. Foi o primeiro a responder aí, letra D. Tá, os demais que conseguiram também fazer. Muito bem. Então, gente, ok aí sobre nossas questões de sistemas homogêneos e heterogêneos. Show, né? Então, estamos ok. Pessoal, deixa eu propor aqui uma coisa a vocês. São exatamente 10 horas. O que é que vocês acham da gente... Eu já começar a explicar para vocês a aula de sexta-feira. E aí eu já gravo logo. E aí posto. Aí vocês não precisam assistir sexta-feira. Assiste logo agora comigo. Só assiste sexta-feira quem não veio para a live. Pode ser? Gabriel... Sim. Pronto, a gente faz só mais 10 minutinhos só. Mas só para introdução do conteúdo novo, tá bom? Não vou esticar muito a baladeira não. Só fazer a introdução. Então a gente já começa logo agora. E aí, então vocês já estão liberados da aula de sexta-feira, tá? Não precisa assistir a aula de sexta-feira, porque a aula que eu vou postar vai ser a segunda, vai ser essa aula de agora. Então deixa eu só finalizar logo essa primeira parte aqui, gravar logo.